Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão campineiro e com entrega de diploma de mérito cristão pastor João Batista Martins de Sá, diversas personalidades, por proposição do senhor vereador professor Alberto e da mesa diretora da Câmara. Esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo canal 4 da NET e pela internet, através do site www.camaracampinas.sp.gov.br. Nós convidamos para compor a mesa, presidindo esta reunião solene, o excelentíssimo senhor vereador Tiago Ferrari, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos o senhor vereador professor Alberto. E convidamos o senhor secretário municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública da Prefeitura Municipal de Campinas, Wagner Gonçalves de Carvalho. Uma vez composta a mesa, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados. Maria da Piedade Essa de Almeida. Pastor Álvaro Francisco Júnior. Pastor Daniel Alves Bueno. Pastor Eliezer Freitas de Souza. Pastor Jair Ferreira Bueno. Pastor Samir Borges da Silva. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o senhor vereador Tiago Ferrari, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, para entrega de título de cidadão campineiro e de entrega de diploma de mérito cristão pastor João Batista Martins de Sá, a diversas personalidades. Relacionamos e agradecemos a presença do senhor Lindenberg da Silva Pereira, ex-vereador da Câmara Municipal de Campinas, senhora Maria de Lourdes Soares, comandante da Guarda Municipal de Campinas, o Adi Aredes Júnior, presidente da Associação Beneficente Campineira, e também do senhor Francisco Marco Júnior, cientista político. Justificamos também a ausência da senhora vereadora Leonice da Paz. Com a palavra nesse instante, o senhor vereador professor Alberto, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Senhor presidente dessa casa, vereador Tiago Ferrari, secretário municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, Wagner Gonçalves de Carvalho, pastores homenageados, Eliezer de Freitas, Daniel Bueno, Jair Ferreira Bueno, Samir Borges da Silva, Álvaro Francisco Júnior e professora Maria da Piedade.
e pastor Eliezer de Freitas, nesse ato representando o muito digno deputado federal, pastor Paulo Freire, e todos os presentes, muito boa noite, especialmente ao Denicildo Depré, que é o maestro da Orquestra Filarmônica Messiá. Senhor presidente, público presente, essa casa tem a alegria de poder homenagear essas pessoas que fazem parte da mesa. Elas foram apresentadas nessa casa, composta por 33 vereadores, e os seus nomes foram analisados, apreciados, e então foram votados. Todos esses diplomas, esses títulos foram votados pelos 33 vereadores e, portanto, após a aprovação, tornou-se, então, honras da Casa, da Câmara Municipal de Campinas. Nós estamos, nessa noite, especialmente, concedendo o diploma de mérito cristão, pastor João Martins de Sá, ao pastor Álvaro Francisco Júnior, da Igreja do Nazareno. Esse é um título que foi criado para homenagear os pastores que têm prestado relevantes serviços na cidade de Campinas e tem por nome a homenagem ao pastor João Martins de Sá, que foi um grande pastor, um grande homem de Deus, que é basicamente aquele que plantou a Igreja Batista Ágape na cidade de Campinas, além de ser o fundador de 3 colégios cristãos, um em Fortaleza, 2 aqui em Campinas, o Colégio Batista e o atual Colégio Batista Ágape. O pastor Álvaro, ele é natural aqui da cidade de Campinas. Durante quase toda a sua juventude atuou na liderança dos jovens na Igreja Presbiteriana, atuando como professor de escola dominical para jovens e crianças de sua igreja. Em 1981, aos 18 anos, iniciou o curso de teologia fornecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Campinas, e após 3 anos, concluiu o curso denominado Instituto Treinamento Especial Presbiteriano, passando a estar apto para lecionar teologia a todas as faixas etárias da sua comunidade. Com a conclusão do curso, foi eleito aos 21 anos como presidente da Federação de Jovens do Presbitério de Campinas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e após seu casamento, em 1985, passou a fazer parte do trabalho evangelístico denominado Encontro de Casais com Cristo, onde exerceu, junto com sua esposa, diversos cargos de liderança. Foi eleito presbítero na Igreja Presbiteriana em 1986, passou a fazer parte do Presbitério de Campinas como líder geral dos jovens, passando a realizar intercâmbios com os demais presbíteros do estado de São Paulo, iniciando um trabalho de incentivo à criação da União da Mocidade Presbiteriana nas igrejas onde não havia grupos de jovens. Durante muitos anos, o pastor Álvaro liderou a organização, a realização de eventos como a evangelização em bairros da periferia, gincanas bíblicas, sociais e culturais entre os jovens, campeonato de futebol entre os jovens, Olimpíadas dos Jovens Presbiterianos, todos com o intuito de integrar os jovens de sua igreja e levá-los a uma aproximação com os problemas sociais da nossa cidade de Campinas. Em 1996, durante um tratamento de câncer de sua filha Camila, teve a oportunidade, junto com sua esposa e filha, de realizarem vários eventos evangelísticos nas dependências do Hospital Boldrini, onde tiveram a oportunidade de evangelizar centenas de pessoas, com a distribuição de Bíblias e Novos Testamentos. No ano de 1998, o pastor Álvaro foi convidado e aceitou, junto com sua família, a desenvolver um trabalho pastoral de evangelização na Igreja Anglicana de Campinas. Durante 3 anos esteve à frente da escola dominical, inclusive criando o currículo e classes por faixa etária, desenvolvendo atividades na área de ensino, lazer, esporte e outros. No início de 2000, foi convidado por um dos pastores da Igreja do Nazareno Central de Campinas a integrar o grupo de casais, Ministério de Apoio aos Casais,
passando a integrar também outros ministérios da igreja, como recepção, diaconia, escola dominical, homens de honra e grupos de comunhão. Nos últimos anos, o pastor Álvaro tem tido o privilégio de pregar em várias igrejas de diversas comunidades e tem verificado a dificuldade do ingresso de jovens no mercado de trabalho. Devido a esta constatação, há mais de um ano, organiza e lidera um trabalho com vários evangélicos da cidade para a criação de um instituto educacional, que visará o treinamento de jovens e adolescentes nas mais diversas especialidades, a fim de ingressarem no mercado de trabalho, com alguma técnica profissionalizante no currículo. Por tudo isso, pelo exemplo que representa para os cristãos e o povo da cidade de Campinas, é que outorgamos o diploma de mérito cristão pastor João Batista Martins de Sá ao pastor Álvaro Francisco Júnior, homenagem justa que essa Casa de Leis outorga ao pastor Álvaro Francisco Júnior. O pastor Álvaro tem desenvolvido um trabalho constante junto aos jovens excluídos da nossa cidade, juntamente com sua família, e essa casa, ao analisar todo o seu trabalho, compreendeu a importância de conceder o diploma de mérito cristão, já que o seu trabalho é um trabalho meritoso. Por isso que nessa noite, um dia após os 494 anos da Reforma Protestante, a Casa de Leis de Campinas, essa Casa do Povo, outorga ao pastor Álvaro Francisco Júnior o diploma de mérito cristão pastor João Batista Martins de Sá. Também este mesmo diploma é outorgado hoje ao pastor Samir Borges da Silva. O pastor Samir é natural de Ituiutuba, Minas Gerais. O pastor Samir veio para a cidade de Campinas no ano de 2008, sempre preocupado com o bem-estar social e com o conforto espiritual. Realizou diversos cursos e participou de diversas ações em âmbito nacional. O pastor Samir é formado em teologia pela UMESP, mestre em História e Sociedade pela UMESP, pós-graduado em Desenvolvimento Humano e Intervenção Social pela UNOeste. Com essa formação, o pastor Samir desenvolveu diversas atividades na área educacional. Como voluntário, trabalhou no projeto federal de alfabetização na Transamazônica, foi professor da Universidade do Oeste Paulista e também foi professor do Seminário Regional Bispo Isila Franco da Igreja Metodista em Campinas. Atualmente, o pastor Samir é conselheiro e membro honorário da Associação Beneficente Campineira, ABC, segundo secretário da Embracap, Instituto Brasileiro de Capelania, e participante do Conselho de Pastores da cidade de Campinas. O pastor Samir também participa de algumas ações voluntárias, como o projeto missionário Uma Semana para Jesus, que leva auxílio à população carente de diversas cidades, e o projeto Minha Esperança Brasil, que levou a palavra de Deus a diversos lares do Brasil. O pastor Samir é um exemplo para a comunidade cristã campineira e, por que não dizer brasileira, servindo ao Senhor com o propósito de interceder pelas famílias, pastores, por toda a autoridade constituída e também pela paz de nossa cidade, sempre demonstrando o seu cuidado e o carinho para com a cidade e os seus problemas sociais, e principalmente com a formação moral, social e cristã de seus moradores. Por tudo isso, pelo exemplo que representa para os cristãos e para o povo da cidade de Campinas, é que outorgamos o diploma de mérito cristão pastor João Batista Martins de Sá ao pastor Samir Borges da Silva, pastor da Igreja Metodista Central de Campinas. Essa casa também, nessa noite, concede o título de cidadã campineira à professora Maria da Piedade Essa de Queiroz. A professora Maria da Piedade Essa de Almeida
carinhosamente conhecida como Piedade, nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal. De família tradicional, neta e sobrinha de diplomatas, viajou por vários países e, quando da Revolução dos Cravos, em 25 de abril, veio para o Brasil terminar a sua graduação, que se iniciou na Universidade de Lisboa, onde cursou 2 anos de Ciência Histórica Filosófica, escolhendo Campinas para realizar sua pós-graduação em Filosofia Social, Ética e Filosofia Política. Durante 4 anos, integrou o Conselho de Representantes da Associação dos Professores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tendo atuação efetiva como delegada sindical do Simpro. Ainda na área acadêmica, a professora Piedade foi professora e é professora universitária nas áreas de filosofia, antropologia, psicologia, comunicação social, ciência política e jurídica e administração, exercendo ainda a atividade de consultora para avaliação, credenciamento, acompanhamento de projeto político-pedagógico de cursos superiores e instituições acadêmicas nas áreas jurídica, política, humana, social e administração pública. Participa ainda de bancas de defesa pública de dissertações de mestrado e doutorado, como convidada ou orientadora temática ou de metodologia de pesquisa. A professora Piedade é diretora e secretária-geral do Movimento pelos Deveres, Direitos do Cidadão e diretora da Escola de Governo de Campinas, afiliada da Escola de Governo do professor Dr. Fábio Conder Comparato. Tem participação ativa no controle social dos usuários nas áreas de saúde, educação e preservação histórica e ambiental. A professora Piedade é uma das personagens mais importantes da atualidade que contribui para o crescimento do exercício da cidadania em sua forma plena, elevando o nome de Campinas ao topo das grandes metrópoles do país. Por tudo isso, pelo que representa a cidade de Campinas, é que a Câmara Municipal de Campinas reconhece-a como uma cidadã dessa cidade e a homenageia com o título de cidadã campineira, essa portuguesa que já é mais brasileira do que portuguesa pelo tempo que mora no país e pelo trabalho que desenvolve aqui na cidade de Campinas. A Câmara Municipal de Campinas outorga o título de cidadão campineiro ao pastor Daniel Alves Bueno. O pastor Daniel nasceu na cidade de São Paulo e mudou-se para Campinas em 1992 e passando a exercer atividade ministerial e social junto à comunidade evangélica do bairro Parque Jambeiro, com a sua esposa Maria Lúcia e seus filhos Daniele e Lucas. O pastor Daniel incorporou-se ao Exército Brasileiro em 18 de setembro de 1990, no Distrito Federal, como cabo músico, sendo promovido à graduação a 3º sargento em junho de 1992, quando foi transferido para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na cidade de Campinas. Em Campinas foi promovido às graduações do 2º e 1º sargento músico, função que exerceu até o ano de 2010, quando se aposentou. Empenhados nas atividades espirituais e sociais, o pastor Daniel e sua família se dedicaram durante mais de 10 anos, trabalhando em diversas congregações na cidade de Campinas, como na Vila IP, Jardim Aurélia, Parque Santa Bárbara, Vila Boa Vista, Aparecidinha, Jardim Eulina, Jardim Santa Lúcia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim São Vicente, Jardim Campineiro e Parque Universitário, onde pastorei atualmente, onde prestou relevantes serviços para a cidade de Campinas. No ano de 2008, foi convidado para exercer o cargo de presidente da Comissão Política da Assembleia de Deus de Campinas Ministério Belém e coordenar o projeto Cidadania de Campinas, projeto este que estimula a cidadania
de todas as classes sociais em todos os bairros da cidade de Campinas. Reconhecendo o trabalho do pastor Daniel, essa Câmara Municipal de Campinas outorga o título de cidadão campineiro nessa presente data. Também a Câmara concede o título de cidadão campineiro ao pastor Eliezer Freitas de Souza, que é natural de Ituiatuba, Minas Gerais. Em 1973, ele veio para Campinas em busca de novas oportunidades, mudou-se junto com sua família para essa cidade. Casou-se em 19 de setembro de 1981 com Elcia, do enlace, teve 2 filhos, teve a Keila e o Herbert. Em 2001, movido pelo desejo de ajudar o próximo, abriu as portas do seu lar para o jovem Raul, que se tornou o seu 3º filho. Eliezer Freitas trabalhou no segmento de materiais para construção civil até o ano de 1997, quando foi convidado pelo pastor Paulo Roberto Freire da Costa, da Assembleia de Deus Ministério Belém, para se dedicar integralmente às funções sociais e ministeriais da igreja. Empenhado nas atividades ministeriais e sociais, o pastor Eliezer Freitas se dedicou como músico, regente de coral e de banda, líder de jovens e professor da escola bíblica dominical nos diferentes bairros de nossa cidade, em que pastoreou igrejas, sempre levando novas perspectivas para a população local. O pastor Eliezer Freitas tem tido muito cuidado e carinho para com a cidade de Campinas e os seus problemas sociais, principalmente com a formação moral, social e cristã da população. Atualmente tem se dedicado, junto com sua família, no cuidado das pessoas da região do Jardim Novo Campos Elíseos, prestando relevantes serviços para a região, sempre com muito zelo e preocupação com o bem-estar do seu próximo, sendo um exemplo de fé, de dedicação e de cidadania para a nossa cidade de Campinas. Por tudo isso, pelo que representa para os cristãos dessa cidade, que essa casa outorga o título de cidadão campineiro ao pastor Eliezer de Freitas. E, encerrando essas homenagens, a Câmara Municipal de Campinas outorga o título de cidadão campineiro, uma proposta da mesa desta casa. Por isso, foi assinado esse pedido pelo presidente, naquele momento, que era o atual prefeito da cidade, Pedro Serafim Júnior, eu como primeiro secretário, e o nobre vereador Paulo Oia. O pastor Jair Ferreira Bueno nasceu em Pirajuí, no estado de São Paulo. Em 69 veio para Campinas em busca de novas oportunidades. Formou-se em 1970 na Senai Campinas e em dezembro de 74 casou-se com Fidalma. E do enlace tiveram 2 filhos, Jair Wesley e Caio Ferreira. No ano de 1987, o pastor Jair filiou-se à Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, passando a exercer atividade ministerial e social junto à comunidade evangélica do bairro do Jardim Nova Europa. Empenhados nas atividades espirituais e sociais, o pastor Jair e sua família se dedicaram durante mais de 20 anos em diversas congregações da cidade de Campinas, como Jardim Icaraí, Jardim Santa Mônica, Jardim São Vicente, Vila Aeroporto e Jardim Nova Europa. O pastor Jair Ferreira tem tido muito cuidado e carinho para com o município de Campinas e sempre preocupado com as pessoas excluídas, principalmente com a formação, com a inclusão social, com a formação moral, social e cristã da população. Ele foi convidado a fazer parte da diretoria do Instituto Paulo Freire de Ação Social em 2005 e desde então vem se dedicando às crianças do Jardim Monte Cristo com muito zelo, assumindo em 2011 a presidência da instituição. Por tudo isso, pelo que representa
para os cristãos e para os munícipes da cidade de Campinas é que essa Casa de Leis reconhece o trabalho, a vida e a dedicação do pastor Jair, outorgando-lhe o título de cidadão campineiro. Na verdade, essas pessoas, esses 4 títulos de cidadania, mais esses 2 títulos de mérito cristão, é uma maneira que a Casa do Povo, que os 33 vereadores que representam mais de 1 milhão de pessoas moradores na cidade de Campinas, que pinçam algumas pessoas que têm prestado relevantes serviços para a nossa cidade. É uma maneira do Poder Legislativo reconhecer que essas pessoas têm feito e têm feito uma grande diferença na cidade de Campinas. São referências, são pessoas que levam uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, em uma sociedade corrupta, em uma sociedade violenta, em uma sociedade de exclusão social. Nós temos mulheres e homens de Deus que acreditam na educação, que acreditam na palavra de Deus como ela foi revelada, que acreditam que através do Evangelho de Jesus Cristo as pessoas podem mudar de vida, podem mudar de caráter, podem mudar de pensamento. Essas pessoas têm sido instrumentos. O trabalho dessas pessoas que estão aqui hoje sendo homenageadas, certamente tem feito uma diferença enorme na cidade de Campinas. A cidade de Campinas é devedora do trabalho dessas pessoas que estão aqui hoje, seja na área da educação, seja na área da palavra ministrada, seja nas boas obras. Essas pessoas têm sido vasos de bênção, vasos de honra, pessoas que têm feito que a cidade de Campinas receba e tenha qualidade de vida, porque essas pessoas acreditam que é possível lares serem refeitos, que acreditam que é possível, através da educação, dar consciência social e os munícipes terem qualidade e perspectiva de vida. É por isso que a Câmara Municipal de Campinas, juntamente com seus 33 vereadores, agora sob a presidência do nobre vereador Tiago Ferrari, reconhece essas pessoas, outorga-lhe um título com toda a satisfação e acreditando que é uma maneira de motivar essa mulher e esses homens que estão aqui a continuarem desenvolvendo suas atividades, desenvolvendo o seu trabalho. Essas pessoas acreditam na cidade de Campinas, gostam de gente, gostam dos munícipes de Campinas. E hoje, de uma maneira simbólica, mas bastante emblemática até, a Câmara Municipal de Campinas outorga esses títulos com muita satisfação, porque essas pessoas têm feito uma diferença enorme e são referências para todos os munícipes, para todos os moradores dessa cidade de Campinas. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito boa noite a todos e parabéns para todos que estão aqui e muito obrigado para todos que vieram trazer o seu abraço, o seu sorriso, a sua confraternização no momento em que nós outorgamos a essas pessoas esse título, reconhecendo que essas pessoas têm valor para a municipalidade de Campinas. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, teremos neste momento a entrega de diplomas de mérito cristão, pastor João Batista Martins de Sá. Convidamos para receber o seu diploma, pastor Álvaro Francisco Júnior. Autoria do título, vereador professor Alberto. Tem a palavra, pastor Álvaro Francisco Júnior.
Boa noite a todos. É uma satisfação poder estar presente nessa homenagem. A minha honra e a minha glória são dadas a Deus, que nos chamou, nos ortogou para esse cargo. Queria agradecer muito especial a minha família, parte dela se encontra presente, minha esposa, minhas filhas, que têm me acompanhado, que têm me tolerado muitas vezes fora de casa. E nós agradecemos a Deus a oportunidade que nos dá de trabalharmos em função da sua obra. Obrigado a essa casa, obrigado, professor Alberto, que Deus abençoe o seu trabalho. Teremos nesse instante a entrega do diploma de mérito cristão pastor João Batista Martins de Sá ao pastor Samir Borges da Silva, autoria também do vereador professor Alberto, que entrega o título juntamente com o senhor presidente Tiago Ferrari. Tem a palavra o pastor Samir Borges da Silva. Senhor presidente, prezados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a honra e a glória seja sempre para Deus e o Senhor, como diz o nosso colega de trabalho. Agradecemos muito à Igreja Metodista aqui de Campinas, que através do trabalho me concedeu este momento. E também minha esposa que está ali, a Liliana, minha filha Débora, meu filho Ivan, que me acompanha há longos anos nesta carreira. Também o meu colega de trabalho, pastor Osvandi, da Igreja Presbiteriana, sua esposa, que veio especialmente por isso. E agradeço a esta casa este título, que é para a honra e glória de Deus. E também agradecemos aos companheiros e companheiras e colegas e igrejas em geral, que têm nos abençoado com as suas vidas, com o seu trabalho e seu ministério. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, senhoras e senhores, teremos neste momento a entrega do título de cidadã campineira à senhora Maria da Piedade Essa de Almeida. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.221, de 2 de dezembro de 2010, concede a Maria da Piedade Essa de Almeida o título de cidadã campineira pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 1 de novembro de 2011, autoria, vereador professor Alberto, assina, vereador Tiago Ferrari, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Ouviremos a senhora Maria da Piedade Essa de Almeida. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, e tornar pública a minha gratidão ao professor Alberto. E, no professor Alberto, agradecer à Câmara Municipal, porque eu estou muito orgulhosa de ser uma cidadã campineira. É a primeira mulher portuguesa nascida em Lisboa que é tornada cidadã campineira na história de Campinas. Então, parabéns ao professor Alberto, que empreendeu todo esse trabalho para hoje eu estar tão feliz e tão emocionada. Ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu também quero dizer que eu não sei o que posso oferecer para Campinas, essa cidade que me acolheu com tanto carinho e tanta amizade. E parafraseando o discurso de Churchill, quando a Inglaterra entrou na Guerra Mundial, eu diria que
além de sangue, eu ofereço para Campinas trabalho, alegria, esperança e, sobretudo, a decisão de lutar incessantemente pela participação de todos aqueles que aqui habitam, para que possam exercer o seu dever de participar da gestão pública e o seu direito de exigir os seus mais legítimos direitos sociais. Muito obrigada Campinas, muito obrigada a cada habitante dessa cidade, que há mais de 20 anos me acolheu com amor, carinho e dedicação. Boa noite. Teremos agora a entrega do título de cidadão campineiro ao pastor Daniel Alves Bueno. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.370, de 21 de outubro de 2011, concede a Daniel Alves Bueno o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 1 de novembro de 2011, autoria vereador professor Alberto, assina vereador Tiago Ferrari, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Tem a palavra pastor Daniel Alves Bueno. Excelentíssimo vereador Tiago Ferrari, muito digno presidente desta casa, vereador Alberto, que foi quem fez a proposta para a outorga deste título, meu amigo o secretário Wagner, da Segurança Pública, também quero, em nome da professora Maria Piedade, cumprimentar a todos as pessoas que também estão sendo homenageadas nesta noite. Maestro Denison, a pessoa de quem cumprimento a todos os músicos desta orquestra, aos demais amigos, pastores, a minha família, que está presente nesta cerimônia. Neste momento ímpar da minha vida, do qual eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de viver e ter colocado no meu coração o ideal de servir. Servir a Deus, servir a minha família e também, por mais de 20 anos, servir aos cidadãos, aos munícipes da cidade de Campinas, o qual faço com muita alegria, com muito prazer e renovo nesta oportunidade a todos vocês que representam Campinas o meu ideal, o meu prazer de servir e a minha dedicação integral para ajudar tantos quantos precisam ouvir a palavra de Deus e ter a mão amiga estendida para ajudá-los em todos os momentos. Portanto, agradeço a esta casa, agradeço ao vereador Alberto, a todos os amigos presentes e peço a Deus que a sua bênção seja presente a todos nós que aqui estamos e, principalmente, a grande cidade de Campinas, que continue crescendo debaixo da bênção e da proteção de Deus. Tenho dito. Amém. Teremos, nesse instante, a entrega do título de cidadão campineiro ao pastor Eliezer Freitas de Souza. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.343, de 16 de setembro de 2011, concede a Eliezer Freitas de Souza o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 1 de novembro de 2011, autoria professor Alberto, assina vereador Tiago Ferrari, presidente da Câmara Municipal. Ouviremos
o pastor Eliezer Freitas de Souza. Excelentíssimo senhor Tiago Ferrari, presidente dessa Câmara. Excelentíssimo senhor vereador professor Alberto, secretário desta Câmara e também proponente dessa honra a nós concedida nesta noite. Prezados companheiros de ministério que fazem parte desta mesa, prezado senhor Wagner, secretário municipal, nós louvamos a Deus por estarmos presentes aqui. Agradecer a Deus por esse público que nessa noite vem aqui para nos honrar. E nós não somos merecedores, mas agradecemos a Deus pela presença de todos vocês. Quero agradecer porque essa cidade há 38 anos nos acolheu. Cheguei nessa cidade com 13 anos de idade, aqui hoje presente minha mãe, minha tia Sebastiana, a cidade na qual o Senhor Jesus me permitiu constituir uma família, toda representada aqui nesta noite, minha esposa Elcia, minha filha Keila, meu filho Herbert e o Raul, que veio estar conosco e é considerado na nossa casa como um filho. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês e queremos dizer que estar presente aqui é dizer que esta honraria é porque Deus aqui nos trouxe. Não seríamos merecedores se Ele não estivesse na nossa vida. Aqui, ao meu lado, tenho o prazer de ter o pastor Samir. Interessante saber que Deus trouxe 2 pastores de uma minúscula cidade do Triângulo Mineiro chamada Ituiutaba, para nesta mesma noite sermos homenageados juntos. É uma satisfação estar ao seu lado e agradecer a Deus por isso. E saber que nesta cidade o Senhor Jesus tem feito com que nós sejamos ministros, com que nós estejamos aqui para ministrar bênçãos na vida das pessoas. Somos embaixadores por aquele que nos chamou. Não temos condição, talvez, de fazer coisas grandiosas, mas fazemos aquilo que é mais importante que o nosso mestre nos encaminhou, que é levar a palavra, o evangelho das boas novas aos sedentos, aos necessitados. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos irmãos, a nossa Igreja Assembleia de Deus, aqui representada hoje na pessoa do pastor Eleazar Secom, do nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, deixar o nosso agradecimento e dizer que queremos ser úteis à causa do Senhor Jesus nessa cidade. Professor Alberto, o nosso agradecimento, que o Senhor continue sendo instrumento de bênçãos para toda essa cidade e que o Senhor te conserve aqui em todos os anos que o Senhor o quiser como político nessa cidade. Nós agradecemos a Deus. E finalizando as minhas palavras, quero dizer que sou ituiutabano por nascimento, sou campineiro porque hoje recebo esse título e essa cidade me acolheu desde o ano de 1973. Mas quero terminar com o versículo da palavra de Deus, que está em Filipenses 3, 20 e 21, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar sobre si todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E teremos neste momento a entrega do título de cidadão campineiro ao pastor Jair Ferreira Bueno. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.353, de 30 de setembro de 2011, concede a Jair Ferreira Bueno o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 1 de novembro de 2011, autoria, mesa diretora da Câmara, assina o vereador Tiago Ferrari, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Ouviremos o pastor Jair Ferreira Bueno. A paz do Senhor e boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Tiago Ferrari. Excelentíssimo senhor
primeiro secretário da Câmara Municipal de Campinas, vereador professor Alberto. Eu quero, nesta noite, tributar ao Senhor nosso Deus todas as honras e todas as glórias. Quero agradecer ao pastor Alberto pela iniciativa, e por esse motivo estamos hoje aqui recebendo esse título de cidadão campineiro. Há tanto tempo que esta cidade me acolheu e nós temos tendo a oportunidade de procurar, de alguma forma, nos esforçarmos para retribuir na atividade em que exercemos aqui na cidade, da qual nós somos chamados para servir. Quero agradecer à minha esposa, Fidalma, que aqui está, aos meus filhos, Caian e Jair Wesley. Quero também, nesta oportunidade, agradecer a todos, amigos, irmãos, aqueles que vieram estar conosco nessa noite. Uma noite tão feliz para mim. Nesta noite, me sinto honrado e agradecido a Deus por esse título que nós estamos aqui recebendo. Quero também reafirmar o compromisso de continuar servindo a esta cidade e à população de Campinas. Pastor Alberto, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Tiago Ferrari. Nossos agradecimentos e a todos que aqui estão, nossos amigos, irmãos que vieram compartilhar conosco da nossa alegria. O nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado. E teremos agora a apresentação musical da Orquestra Filarmônica Messiá, sob o comando do maestro Denison Depré. A música é Perto Quero Estar, de Kelly Carpenter.
Maestro Denison e orquestra seguem com a apresentação logo após o encerramento desta reunião solene. Senhoras e senhores, tem a palavra neste momento o vereador Tiago Ferrari para suas considerações finais e, posteriormente, declarar encerrada esta reunião. Que pese a formalismo e a solenidade dessa cerimônia, eu gostaria de solicitar, se fosse possível, para o maestro Denison, que fizesse mais uma apresentação, caso fosse possível. Acho que todos concordam. Se o senhor puder.
Gostaria de agradecer a Deus por estar presente numa cerimônia tão especial como essa. Gostaria de parabenizar o professor Alberto pela sensibilidade. Primeiro, pela sensibilidade de termos essa filarmônica. Uma filarmônica, segundo o professor Alberto estava me contando, de voluntários. Então, gostaria de cumprimentar a todos em nome do maestro Denilson Depré. Parabéns. Gostaria de dizer, professor Alberto, que eu fico sensibilizado porque nós vivemos uma conjuntura política em que muitas vezes a sociedade perde a esperança até no político. E eu tenho visto e muitas vezes vejo o senhor lutando por algumas bandeiras que eu acredito. Primeiro, pela educação. Eu acho que nenhum país se desenvolve, nenhuma sociedade se desenvolve sem a educação. E por o senhor seguir a palavra. Eu, quando assumi interinamente a presidência, apesar de todo esse caos que Campinas está vivendo, a única coisa que eu levei foi uma Bíblia que o Zé Ricardo me deu quando assumi a vereança. E eu acho que é isso que é importante. Nós vemos na palavra muitas vezes que as pessoas, quando fogem dela, correm atrás do vento. E vejo aqui nessa mesa pessoas que servem de exemplo para a nossa sociedade. E todos os diplomas que nós entregamos, professor Alberto, os homenageados nos agradeceram. E eu gostaria de ter até a petulância de corrigi-los e falaram: nós que agradecemos os senhores e a senhora. Campinas que agradece a vocês por nos darem um norte, por servir de exemplo a muitas pessoas. E esses diplomas são a maior honraria que a cidade pode dar para alguém. Então nós agradecemos a vocês, que vocês continuem servindo de exemplo e que nos mostrem que dá para se construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais pacífica. Então, meu muito obrigado a vocês. Falo em nome dos 33 vereadores, vereadores que representam 1.300.000 pessoas da cidade de Campinas. Então, meu muito obrigado a vocês, que vocês continuem servindo de exemplo, que o que nós pudermos fazer para fortalecê-los e para estimulá-los ainda mais, nós faremos. Então, é com esse muito obrigado a vocês e à orquestra que eu declaro encerrado essa sessão solene. Muito obrigado.